E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós falaremos sobre a nossa 10ª aula de Química 3, que é a primeira aula de Fisquia, maravilhosa, onde nós vamos abordar termoquímica, certo? Então, vamos lá para a nossa introdução à termoquímica? Vamos lá. Tem um rabinho aparecendo ali. É o meu filho. Vamos lá. Daqui a pouco vocês vão ver lá o rabo dele. Ai, meu Deus. Tá brincando com o travesseiro. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que ter o conhecimento de alguns conhecimentos, alguns conceitos que são muito importantes, tá? E aí, dentre esses conceitos, a gente tem que ter bem definido o que é o sistema, o que é a vizinhança e o que é uma fronteira, tá? Então, vamos lá. O sistema, ele é aquilo que a gente quer estudar, certo? A vizinhança é tudo que está externo ao nosso sistema e a fronteira é justamente o que separa o nosso sistema da nossa vizinhança. Como assim? Se eu tenho um becker com uma solução, certo? O meu sistema, o que eu vou analisar é a solução, é o conteúdo que está dentro do becker, né? A vizinhança é tudo que está externo ao meu becker, ou seja, o ar atmosférico, é tudo que está externo ao meu becker, né? E o que separa o ar atmosférico, né, a minha vizinhança do meu sistema, que é a solução, é justamente a fronteira, que é o próprio becker, que é o vidro, certo? Então, a gente tem que ter isso bem definido. O sistema é o que eu quero analisar, no caso do meu exemplo, é a minha solução, né? Ou a reação que está acontecendo nessa solução. A vizinhança é o entorno do meu sistema e a fronteira é justamente o que separa o meu sistema da minha vizinhança, tá bom? A fronteira, ela faz parte da vizinhança? Faz. Ela faz parte da vizinhança. Só que ela é como se fosse uma região limítrofe aí, né? Certo? Beleza, deixa eu apagar aqui. Então, tendo isso bem guardadinho aí no nosso coração, o que é sistema, vizinhança e fronteira, a gente tem que também ter bem fixo na nossa mente a diferença entre calor e temperatura, tá? O que é a temperatura de um sistema, ou a temperatura de um corpo, enfim. A temperatura, ela vai nos informar a quantidade de agitação térmica das moléculas do nosso sistema. Então, ela nada mais é do que a medida da agitação térmica das minhas moléculas. O quanto de energia cinética aí que a gente tem dessas moléculas em relação à energia potencial. Né? Energia cinética é a energia do movimento. Então, quanto que essas moléculas estão se movimentando? Quanto mais essas moléculas se movimentam, maior é a agitação térmica, maior é a temperatura do meu sistema. Beleza. A temperatura do sistema, ela vai depender somente da agitação térmica mesmo do sistema. Então, ela só depende da agitação. Ela não depende da massa do sistema, tá? Então, a agitação térmica não depende da massa do sistema. Por fato dela não depender da massa do sistema, da extensão, do tamanho do sistema, digamos assim, a gente chama essa propriedade, né, a temperatura, como uma propriedade intensiva. Então, toda propriedade que independe da massa do sistema, da massa daquilo que eu estou analisando, é chamada de propriedade intensiva, que muito provavelmente vocês já viram isso em física, certo? Diferente do calor, tá? Por quê? Porque o calor, que a siglazinha dele é o quê, né? A quantidade de calor, é a agitação térmica do meu sistema, só que transferida. Calor é energia térmica, né? Calor é energia em movimento, tá? No caso, a gente está trabalhando a energia térmica, que vem da agitação térmica, né? Então, o calor é essa energia térmica que está sendo transferida entre dois sistemas ou entre um sistema e uma vizinhança,
certo? Vai depender do que eu estou analisando. É a energia térmica que está em movimento, ela está sempre saindo do sistema ou do corpo, com maior quantidade de energia térmica, mais quente, entre aspas, né? Para o que tem uma menor quantidade de energia térmica, mais frio, entre aspas. Agora, sensações de calor e frio são literalmente sensações térmicas. Não existe o frio, existe a ausência de energia térmica, a ausência de calor, certo? Então, basicamente, em relação a calor é isso. A quantidade de energia, é uma determinada quantidade de energia térmica que está sendo transferida de um corpo para outro, tá? Sendo que, diferentemente da temperatura, a quantidade de calor, ela depende da massa do sistema e também depende da temperatura do sistema, tá? E aí, pelo fato da quantidade de calor depender da massa do sistema, depende da extensão, é chamado de propriedade extensiva, depende da extensão, do tamanho, da massa do sistema, tá bom? Então, a propriedade extensiva depende da extensão. O que é extensão? É tamanho. E o tamanho tem uma relação com massa, então depende da massa do sistema. Então, a quantidade de calor depende da massa e depende da temperatura. A temperatura só depende da agitação térmica. Então, a temperatura é intensiva, porque não depende da massa. E a quantidade de calor é extensiva, porque depende da massa do sistema, tá? E aí, para a gente poder ver como é que isso se aplica em relação à quantidade de calor, depender da massa e a temperatura não, né? A gente pode ter dois sistemas aqui, ó. Eu tenho o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 tem 1 litro de água e o sistema 2 tem 2 litros de água. E os dois sistemas têm a mesma temperatura, mostrando que eu não dependo aí desse volume, dessa quantidade de matéria, para poder ter a mesma temperatura nos dois sistemas. Eu posso ter a mesma temperatura. Os dois têm 100 graus Celsius, certo? Ou seja, a temperatura independe da massa, independe da extensão do meu sistema, logo, a temperatura é uma propriedade intensiva. Já a quantidade de calor que eu vou ter nos dois sistemas vai ser diferente, tá? No sistema que eu tenho mais massa, mais volume, maior extensão, eu vou ter uma quantidade de calor maior. Nesse caso aqui, como eu tenho o dobro de volume, né, no sistema 2 em relação ao sistema 1, o meu sistema 2 ele vai ter o dobro de quantidade de calor em relação ao meu sistema 1. Tá? Por quê? Porque a quantidade de calor, ela depende da massa do sistema. Se eu tenho mais massa, eu automaticamente tenho uma quantidade de calor maior. Então, como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor? Certo? O que é e como é que eu faço para calcular? Primeiramente, a quantidade de calor ela vai ser expressa, né, em caloria, que é a unidade de medida no sistema internacional. A gente chama de cal, tá? E o que é a caloria? A caloria é essa unidade de medida que expressa a quantidade de calor que é necessária para a gente elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, tá? Essa é a definição de caloria. Preciso decorar? Eu nunca vi perguntando em prova, não, mas se vocês puderem saber, é bom, né? Como é que eu faço para calcular a quantidade de calor do meu sistema? Que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico da minha substância, a massa da substância em grama, o calor específico da substância em caloria por grama grau Celsius e a variação da temperatura do meu sistema, tá? Então, repare que a quantidade de calor, olha a matemática aqui, ó. Ela depende do quê? Da massa do meu sistema, da minha substância que eu estou analisando, e da variação de temperatura, né? Depende da temperatura do sistema também, como a gente já havia visto, tá? E aí, uma observação importante que eu coloquei aqui, ó, que 1 caloria é igual a 4,18 joule. Essa informação é importante porque tem problemas que dão a unidade de medida em joule da quantidade de calor, né? E aí a gente tem que converter para caloria, certo? Ou vice-versa, né? Pede a resposta em joule e aí a gente vai calcular em caloria, né? A quantidade de calor e depois tem que converter.
Obviamente que esse conteúdo é um conteúdo que faz parte de calorimetria, e calorimetria, com certeza, vocês viram de forma bem mais aprofundada com o professor de física, certo? Mas aí a gente precisa lembrar, porque existem alguns problemas de química que trabalham essa parte de cálculo de quantidade de calor de forma mais simples, sem abordar calor latente, né? Tem uma relação com a transferência com a mudança de fase, né? Enfim, então, eu não vou entrar nessa parte mais especificamente, porque isso com certeza vocês viram com o professor de física, tá bom? Bom, exercícios dessa primeira parte. Em uma panela foram colocados 1,5 kg de água em temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Então, ele deu aqui o que, por enquanto? Ele deu a massa da água e deu a temperatura inicial da água. Ao ser aquecida, sua temperatura passa para 85 graus Celsius, ou seja, a temperatura final da água, né, do sistema foi para 85 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico, calcule a quantidade de calor recebida pela água para atingir essa temperatura. Atingir qual temperatura? 85 graus Celsius, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar esses dados para poder resolver o problema. Certo? Quais foram os dados? Ele deu a massa da água, deu em quilo, não podemos usar em quilo, tem que converter para grama. Deu a temperatura em graus Celsius, aqui a gente vai usar a temperatura em graus Celsius, tá? Não é como a gente trabalha em gases, que a gente tem que converter para Kelvin, não. Aqui tem que ser em graus Celsius, porque o calor específico é dado em graus Celsius, tá? Ah, estou na dúvida qual é a temperatura que eu vou usar, qual a unidade de medida. Se liga na unidade de medida da sua constante. No caso aqui, a constante da água, né, o calor específico da água, nessa temperatura, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, você tem que usar grau Celsius na temperatura que você vai a trabalhar aqui na fórmula, senão não vai dar certo, tá? Ele deu a temperatura final aqui, que é 85 graus Celsius, deu o calor específico e pede a quantidade de calor. Pego a minha fórmula, Q é igual a MC delta T, tem questão que tem livro que aborda delta teta, não faz diferença, tá? Eu boto T porque geralmente a gente usa T para temperatura, para tudo na química, então eu boto T. Aí eu sei que essa massa aqui não pode ser em quilo, tem que passar para grama, então fica 1.500 gramas, o calor específico é 1, vai ser ele mesmo, e a variação da temperatura, delta T é o quê? T final menos T inicial, certo? O final é 85, o inicial é 20, realizando aqui essa conta, fazendo essa conta, dá 97.500 calorias. Se eu quisesse transformar isso para quilocaloria, dá 97,5 quilocalorias. Se eu quisesse, mas o problema não falou nada, eu posso deixar dessa forma, tá? Beleza. Bom, sabendo disso, nessa parte conceitual importante, vamos entrar na termoquímica assim, de forma mais específica, né? O que é a termoquímica? A termoquímica ela vai fazer o estudo da quantidade de calor envolvida em uma reação química a uma pressão constante. Na calorimetria, a gente estuda a quantidade de calor envolvida em um sistema, tá? Pode ser uma transformação física, pode ser uma transformação química. A calorimetria trabalha de uma forma mais geral, tá? A termoquímica é muito específica, essa quantidade de calor é para uma reação, química a uma temperatura constante. Essa é a diferença da termoquímica para a calorimetria, tá bom? Bom, a grandeza física que a gente vai trabalhar na termoquímica, né, que vai medir essa quantidade de calor envolvida aí, quantidade de energia envolvida, a gente chama de entalpia. A entalpia é o calor da reação. A gente não chama de quantidade de calor como na calorimetria. A gente chama de entalpia. Entalpia, quantidade de energia envolvida nessa reação, que pode ser a quantidade de energia recebida ou liberada na forma de calor, tá?
Então, a entalpia vai me dizer o quanto de energia foi perdida ou recebida na forma de calor. É uma grandeza física que a gente chama de H, tá? E a unidade de medida da entalpia pode ser em quilocaloria, pode ser joule, vai depender do problema. E geralmente é uma relação com o número de mols também, tá? Então, geralmente, assim, a unidade de medida mesmo, a gente chama quilojoule por mol, quilocaloria por mol, certo? Então, é o que diferencia também lá da calorimetria, que só trabalha caloria, ou joule, quilojoule, quilocaloria. Aqui a gente está fazendo uma relação direta com a reação, então a gente está fazendo uma relação direta com o número de mols. Então, a gente consegue fazer estequiometria em cima do valor da entalpia. Beleza. Bom, quanto à quantidade de calor envolvida em uma reação, a gente pode ter dois tipos de processos ou dois tipos de reações, tá? Eu digo processo porque essa classificação de endotérmico e exotérmico não tem só uma relação com a reação química, não. Eu posso ter um processo endotérmico e exotérmico sem reação química. Tá bom? Depois eu falo disso melhor. Mas aqui a gente está falando de reação química, tá? Por isso que eu botei de forma genérica, tipos de processos para ficar mais genérico. Mas a gente vai trabalhar mais na reação, tá? A gente tem dois tipos de processos quando tem uma relação de calor envolvida, que é o processo endotérmico e exotérmico, tá? O que é o processo endotérmico? O processo endotérmico é aquele que ocorre a absorção de energia na forma de calor, tá? Então, o que vai acontecer? No caso de um processo endotérmico, onde a gente tem uma reação química acontecendo, a minha reação, para ela acontecer, ela precisa absorver energia na forma de calor. Ela absorve calor para que ela ocorra, certo? E aí, como é que fica, como é que a gente pode observar isso aqui, ó, no sistema, né? A gente vai ter um sistema, quando a minha reação, ela absorve calor para acontecer, né? Como ela está absorvendo energia, ela vai ter a energia dela aumentada. Então, o sistema vai ter a sua energia aumentada. Porque se eu tenho uma absorção de calor, absorção de energia, eu tenho um aumento de energia desse sistema. Só que essa energia, ela não aparece do nada, né? Ela não brotou do nada. Ela veio de algum lugar. Ela veio da onde? Ela veio da minha vizinhança. Então, se a energia do meu sistema aumenta, é porque esse meu sistema tirou a energia da vizinhança, tirou calor da vizinhança, logo a vizinhança vai ter a sua energia diminuída, certo? E aí a gente consegue sentir essa mudança de calor, né? Essa transição aí, essa transferência de calor através da fronteira, né? No caso aí, através do Becker. Em uma reação do tipo endotérmica, a gente sente que o Becker está ficando gelado, certo? Ele resfria, ele fica mais frio. Por quê? Porque quando a gente coloca a mãozinha no Becker, o calor que está na nossa mão vai ser transferido para o Becker e vai ser transferido para a reação, certo? Então, a gente tem essa sensação de frio, de resfriamento, que está sendo perdido o calor. Porque a reação, ela absorve o calor, ela absorve energia, tá bom? Então, a gente consegue observar isso aqui. Eu até botei o exemplo. No início, eu tenho aqui meu sistema, onde eu tenho a reaçãozinha acontecendo aqui na minha solução. E aí, essa reação ela vai absorver calor num processo endotérmico. Endo é para dentro e térmico vem de energia térmica, né, de calor. Então, é absorção de calor, botando calor para dentro. No final do processo, eu vou ter aqui a minha solução, a minha fronteira mais fria, certo? E aí, essa sensação térmica, como eu já havia falado, essa sensação térmica de frio e calor, a gente sente aí na fronteira do sistema. Esse processo endotérmico de absorção de calor,
ele não é um processo espontâneo, tá? Ele não é um processo que, digamos assim, vai ocorrer espontaneamente, tá? Comparado-se a quem? Comparado-se ao processo exotérmico, tá? O processo exotérmico, ele é mais espontâneo do que o processo endotérmico. Por isso que a gente chama o endo de processo não espontâneo, que a gente está comparando com outro processo, tá bom? E aí, quando a gente vai trabalhar em termos de entalpia, a variação da entalpia do meu sistema vai ser maior do que zero, vai ser uma variação de entalpia positiva, tá? Por quê? Porque o que é variação? Variação não é final. Ui, peraí, meu filho, desce. Variação não é final menos inicial. Então, delta é entalpia final menos entalpia inicial. Se o meu sistema ele absorveu energia, a entalpia final é maior do que a entalpia inicial. Então, isso aqui vai me gerar um valor positivo, um valor maior do que zero, certo? Então, meu ΔH no processo endotérmico, ele é positivo, ele é maior do que zero. Ai, mas eu não sei se eu vou lembrar desse nome. Lembra de endoscopia, que faz o exame enfiando a sonda por dentro da boca, né, para dentro do corpo? O endotérmico é também para dentro, só que dá reação, e o que está entrando é calor. Tá bom? Como que fica o processo endotérmico graficamente? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para eu poder ver. Bom, graficamente, a gente, de forma bem simples, né? Eu botei aqui, ó, o meu sistema, para vocês observarem. Eu tenho um sistema com uma entalpia inicial, isso aqui, né? Esse meu sistema vai absorver calor, a reação absorve calor, e aí eu vou ter uma entalpia final. Essa entalpia final vai ser maior do que a inicial, por quê? Porque se eu absorver energia, eu tenho mais energia no final do que no início, né? É óbvio. E aí o ΔH aqui, ó, final menos inicial, vai ser maior do que zero. Isso aqui eu já havia falado, só para a gente poder ver isso aqui de forma ilustrada, né? E aqui no gráfico, como é que a gente observa isso? Quem vai ser a entalpia inicial? A entalpia inicial é a entalpia dos reagentes, quando a gente está trabalhando uma reação química, né? É a entalpia dos reagentes. Eu botei aqui, ó, HR, a entalpia do reagente, HR. E a entalpia final é a do produto, que é o que a gente vai ter no final da reação, não é o produto? Então, é a entalpia do produto. Como é que eu sei que esse gráfico aqui é um gráfico de um processo endotérmico, de uma reação endotérmica? Eu sei pelos patamares. Reparem o seguinte, eu tenho o patamar do reagente e tenho o patamar do produto. Vou botar o patamar do produto de outra cor. Vou botar o patamar do produto de azul. Esse aqui. Tem o patamar do produto, esse azul meio esverdeado aqui. Certo? Certo. Aqui no eixo Y eu tenho o aumento da entalpia e no eixo X eu tenho o caminho da reação. Conforme o tempo vai passando, a reação vai acontecendo. Certo? O que eu observo? Que o patamar do produto é maior do que o patamar do reagente. Isso quer dizer que a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente. Ou seja, a energia do produto é maior do que a energia do reagente. Para que isso aconteça, para que a energia do produto seja maior do que a do reagente, eu preciso ter absorvido energia. Senão, não tem como, né? Não tem como. Então, eu sei que esse processo é endotérmico. Por quê? Porque o meu produto tem mais energia do que o meu reagente. O final do meu processo tem mais energia do que o início do meu processo. Então, para isso, eu tive que pegar a energia da minha vizinhança. O que é interessante que a gente tem que observar aqui, nesse gráfico, é essa seta aqui, vou botar aqui verde. Essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, ela sempre vai apontar para o final, ela aponta para o produto, para o final do processo, tá bom? Ela sempre aponta para o final do processo. Então, por mais que eu tivesse suprimido isso aqui, ó, eu não tivesse dito quem são os patamares, você saberia que aqui é o reagente e que aqui é o produto
pelo sentido da seta. A seta sempre aponta para o produto. Então, é como se fosse a seta da reação reagente, seta da reação produto. A ideia é parecida, tá bom? E ela vai me representar a variação da entalpia, o ΔH. ΔH não é produto menos reagente? Então isso aqui, essa distância é o meu ΔH, produto menos reagente, tá? ΔH do meu gráfico, tudo bem? A variação de entalpia, graficamente falando, eu calculo dessa forma, tá? Graficamente falando. E aí, esse processo endotérmico, eu posso representar ele utilizando equações químicas. Posso representar de 3 forminhas diferentes. Eu vou ter aqui as 3 formas para a gente poder ver como é que funciona. Eu posso representar assim, ó, reagente dando produto, ou seja, A, que é o meu reagente, dando produto, que é o B, certo? E aí, como é que eu sei que esse processo é endotérmico? Pelo ΔH. Ó. ΔH maior que 0, processo endotérmico, tá? Então, essa representação é a representação utilizando a variação de entalpia fora da reação. Ele deu a reação, que está aqui, ó, a B, e lá no finalzinho da reação diz que ΔH é positivo. Então, eu sei que esse processo é endotérmico, tá? Outra forma é colocando a quantidade de calor na reação química. E isso pode acontecer de 2 formas, tá? Essa quantidade de calor pode entrar no reagente ou no produto. Então, qual é a diferença de uma coisa para outra, de outra coisa para uma? Eu vou botar de outra, eu vou botar de agora, tá? Vamos lá, vamos ler aqui o português da reação, tá? O reagente A, ele recebeu calor e se transformou em produto B, certo? Esse é o português. Vou trocar esse verde está muito claro. De novo, o reagente A recebeu calor para se transformar, olha a seta aqui, para se transformar em produto B. Se o reagente A recebeu calor para se transformar em B, é porque o meu reagente teve que absorver calor, logo a reação é endotérmica, né? Outra forma de ver é que o A se converteu em B, produziu B. E aí, para que o balanço energético de A e B seja igual, eu tenho que tirar calor aqui de B. Por quê? Porque A tem mais calor, ele absorve calor para produzir B. Então, como o A absorve calor para produzir B, eu tenho que tirar esse calor de B. Tá? Essa reaçãozinha aqui, ó, é bem mais difícil de ver, de enxergar que isso é um processo endotérmico do que esse aqui. Esse aqui é mais fácil, né? Agora, esse terceiro aqui é mais difícil. Mas, na dúvida, qual é o macete que eu dou aqui para vocês? Porque isso aqui cai em prova às vezes, tá, gente? Qual o macete que eu vou dar para vocês? É pegar esse calor e transformar ele numa coisa positiva. Como? Encara essa seta aqui com uma igualdade. Então, leva ele para o outro lado. Olha, ele não vai ficar positivo? Vai. Quando você leva ele para o outro lado da igualdade, para o outro lado da seta, ele vai ficar igual a essa reação de cima. Então, você consegue ler melhor. Tá bom? É a dica que eu dou. Eu acho assim, com o sinal negativo, é mais difícil de enxergar. Então, o que você faz com esse calor que está com sinal negativo? Leva ele para o outro lado da seta, para o outro lado da igualdade, e aí você vai conseguir ler a reação melhor. Certo? Certo, muito certo, certíssimo. Tá bom? Exemplo de reação endotérmica, né? Eu botei aqui, ó. N2O2, N2 líquido reagindo com O2 gasoso para formar N2O, 2NO, gasoso. Aí, como é que eu representei essa reação aqui, ó? Eu representei com ΔH. ΔH mais 42 quilocaloria por mol, certo? Ou seja, se esse ΔH é positivo, é mais 42, esse mais ele tem que ser expresso, porque ele podia ser menos, né? Então, tem que ser expresso.
mais 42 ΔH positivo, então eu tenho uma reação do tipo endotérmica. Essa mesma reação poderia ser representada colocando o calor da reação no meio da reação, aqui, ó. Essa segunda representação aqui, tá? Ou uma coisa ou outra, não é tudo ao mesmo tempo, tá? N2 reage com O2 e absorver o calor, tá? O calor está do lado do reagente. Esse calor é necessário para que a reação aconteça. Ele está sendo absorvido, tá? Para que eu tenha a produção de 2NO, tá? E, por último, mais ou menos importante, bem mais difícil de ver, é quando eu coloco essa quantidade de calor aqui lá do outro lado da seta. Aí ela tem que ir com um sinal negativo, tá bom? Todas essas três reações representam o processo endotérmico, tá? Então, como a reação ocorre, vou ter um recadinho do coração aqui para vocês, ó. Como a reação ocorre com o ganho de calor, a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes. Quem são os reagentes aqui, ó? N2O2, reagentes. Produtos, 2NO, produtos. E esse valor de ΔH, onde ele se enquadra aqui nesse gráfico? Aqui, ó. Aqui, ó. Quilocaloria por mol. Tá? Beleza? E lembrando que a seta aponta para o produto, então tem que apontar para o 2NO. Beleza. Processo exotérmico. A reação, o processo exotérmico, exo é liberação, é para fora. Térmico vem de energia térmica, então estou liberando energia na forma de calor, certo? Se a minha reação ela está perdendo energia, está jogando energia para fora, isso quer dizer que ela mesma está ficando com menos energia. Como ela é o meu sistema, então a energia do meu sistema está diminuindo. O meu sistema vai ter uma energia diminuída. No final do processo, eu tenho menos energia do que eu tinha antes, certo? E a vizinhança e o meu entorno está ficando com mais energia, porque essa energia que eu estou jogando para fora tem que ir para algum lugar. Vai para onde? Vai para a vizinhança, certo? E o que acontece com a fronteira, que é o becker? Ele vai ficar quente, certo? Eu vou sentir, quando eu coloco a mãozinha nele, a sensação térmica que eu tenho é quente. Por quê? Porque a minha reação está liberando calor, ela tem mais energia, sendo mais energia em relação do que a minha mão, né? Comparando com a minha mão. Então, a minha mão, como tem menos energia, pelo equilíbrio térmico, ela vai absorver energia. Então, ela vai sentir esse calor, certo? Essa transferência de energia térmica. Vai ser, a transferência de energia térmica acontece sempre. Do que está mais, com mais energia térmica, mais calor, do que está com menos. Como a reação tem mais calor do que a minha mão é que vai receber essa energia. Por isso eu tenho essa sensação de quente. Beleza? Beleza, tá? Esse processo, comparado com o processo endotérmico, o exotérmico é um processo espontâneo. E o ΔH do processo exotérmico é um ΔH menor que zero. Ou seja, é um ΔH negativo, tá? Como é que a gente vê isso aqui graficamente falando? Graficamente falando. Graficamente falando, se eu tenho aqui, ó, o meu sistema com uma entalpia inicial, no início, ele vai perder calor, essa reação vai perder calor, certo? E aí eu vou ter uma entalpia final, onde, como eu perdi calor, a entalpia final é menor do que a inicial, certo? Ou seja, quando eu fizer aqui final menos inicial, o ΔH vai ser negativo, vai ser menor que zero, porque esse número é menor do que esse, né? O final é menor do que o inicial, tá? E graficamente, no gráfico, como é que vai ficar aqui, ó? Eu tenho aqui a entalpia, né? O eixo da entalpia, o Y, e o eixo do caminho da reação X. O meu reagente está aqui em cima,
e o meu produto está aqui embaixo, os patamares. Por quê? Porque a entalpia do meu produto é menor do que a do reagente. Por quê? Porque eu perdi energia na forma de calor. Então, tem que ter menos energia no final do processo do que no início. Tá? E aí, o que eu observo? Que a minha seta aponta para o produto. Está aparecendo aqui. O delta H é negativo. Beleza? Então, eu sei que esse é um processo exotérmico pelo gráfico. O patamar do produto é menor do que o do reagente. Isso é importante? Cai muito em prova? Gráfico cai bastante, tá? Todas as provas, Enem, UERJ, cai tudo. Como é que eu represento isso em relação à reação? Também posso representar das três formas que a gente viu para o processo endotérmico. Posso representar como ΔH, né? Onde eu tenho aqui o reagente A vai produzir o reagente B, ΔH menor que zero, ΔH negativo, quer dizer que é um processo exotérmico. Posso representar aqui utilizando calor direto na reação. A se transformou em B e para isso liberou calor. Certo? Então, A se transformou em B e para isso liberou calor. Tá? Beleza. E posso fazer da mesma forma que está ali em cima, só que levando o calor do outro lado da igualdade. Do outro lado da igualdade. Aí vai ficar aqui A menos calor, A perdendo calor, vai se transformar em B. Nesse caso aqui é mais fácil de enxergar o processo exotérmico da forma negativa aqui, né? A menos calor se transforma em B, tá? É ao contrário do processo endotérmico, que é mais fácil de enxergar essa segunda reação, né? O exo é mais fácil de enxergar a terceira, por causa do português, tá? E aí, como é que ficam aí os exemplos do processo exotérmico? Botei aqui essa reação, essa é a mesma reação, né? Só que eu botei das três formas diferentes, como eu fiz no processo endotérmico, né? Eu tenho aqui, ó, 2Na, água, produzindo 2Na. E aí eu botei aqui, ó, ΔH menos 367,5 kJ. Como o ΔH é negativo, o meu processo é exotérmico. Essa mesma reação pode ser representada utilizando o calor da reação aqui no meio da reação, ó, mais 365,5 kJ, certo? Ou seja, a reação aconteceu e o meu calor está lá no produto com um sinal positivo. Então, se ele está no produto com sinal positivo, é porque eu estou perdendo ele. Tá? Ou se ele está no reagente com um sinal negativo, porque eu estou falando que os meus reagentes reagiram e perderam calor. Essa é a quantidade de calor aqui para produzir produto. O importante não é decorar. O importante é entender o raciocínio lógico, o português. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Não fica decorando. Tipo assim, eu preciso decorar que ΔH é endotérmico negativo? Tem. Mas você vai decorar isso a partir do momento que você entende como é que é o processo. Se o processo endotérmico, negativo não, positivo, né? O endotérmico é positivo. Se o processo endotérmico absorve energia, indo para dentro, né, tendo energia na forma de calor, eu tenho que ter mais energia no final do que no início. Se der o ΔH final menos inicial, o ΔH é positivo. Isso é questão de lógica, tá? Então, assim, eu preciso decorar? Não. Se você não lembra, se você entendeu, você consegue deduzir na hora da prova a lógica, né, por lógica, tá bom? Mas é claro que, conforme a gente vai fazendo exercício, a gente faz tantos exercícios que a gente acaba decorando. Tudo bem? Mas o propósito não é decorar, o propósito é compreender tanto que a gente decora. A ideia é essa, tá bom? Beleza. Como é que vai ficar aqui o gráfico dessa reação? Eu tenho aqui, ó, os meus reagentes,
Eu sei que o meu produto são esses aqui embaixo. Como é que eu sei? Pelo sentido da seta. A seta aponta para o produto. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, o ΔH da minha reação. Então, vamos aplicar isso aí nos exercícios, tá? Essa primeira questão aqui, ó, ele dá duas reaçõezinhas. A primeira reação e a segunda reação. A primeira reação é um processo a primeira reação é um processo exotérmico, que eu tenho ΔH negativo. E a segunda é endotérmico, porque eu tenho um ΔH positivo. Certo? Então, vamos lá. Uma aplicação interessante do calor de dissolução são as compressas de emergência, saco plástico com cloreto de cálcio ou nitrato de amônio em ampola de água, usadas em atletas com contusões. Da dissolução das substâncias em água, tal como equacionada acima, fazem-se as afirmações. Aí ele deu as afirmações aqui, ó. 1. O cloreto de cálcio é usado em compressas quentes. Esse aqui é usado em compressa quente. O que eu sei? Que esse processo aqui é exotérmico. Certo? Ou seja, faz sentido esse processo, essa reação ser usada para uma compressa quente? Faz. O cloreto de cálcio, ele vai liberar calor quando ele reage com água. Então, ele vai ser aplicado para uma compressa quente. Então, tá certo. Beleza? Esse aqui, eu vou botar aqui, ó, é endo. 2. O nitrato de amônio, esse aqui de baixo, ó, nitrato de amônio, é usado em compressas frias? Faz sentido, porque o processo é endotérmico, então a gente tem a absorção de calor da vizinhança, a nossa fronteira fica fria, certo? A sensação térmica da fronteira, né? A nossa sensação térmica em relação à fronteira. É fria porque a reação absorveu o calor. 3, então tá certinho esse 2, né? A equação 1 representa uma reação exotérmica. Representa, já digo que sim, então tá certinho. Então a resposta certa é a letra E. 1, 2 e 3 estão corretas. Aí já tô, essa aqui é só a explicação. Questão 2. A síntese da amônia, sem o ajuste dos coeficientes estequiométricos, pode ser expressa pela representação da equação química. Ele deu uma reaçãozinha aqui, essa reação não está balanceada. Certo? A reação está aqui. E disse que o ΔH dessa reação é menos 46,1 kJ por mol. Ó, um ΔH negativo, reação, processo exotérmico. A variação de entalpia para a equação química representada fornece o seguinte, aí deu o gráficozinho aqui, ó, da reação. Beleza. Considerando as informações apresentadas, a alternativa correta. Quando a entalpia dos produtos for menor do que a dos reagentes, o valor de ΔH será maior do que zero. Olha só, ΔH... Eu vou passar lá para a resolução, porque eu não vou ficar escrevendo não, porque está aqui já resolvido, né? Vou ter que escrever. ΔH é entalpia final menos a entalpia inicial. O que a letra A falou? Quando a entalpia dos produtos for menor, quando HF for menor do que HI, o valor de ΔH será maior do que zero? Não, vai ser menor do que zero, né? Porque o HF é HI. Logo, quando eu fizer essa conta aqui, ó, vai ser, sei lá, digamos que esse HF fosse 2 e o HI fosse 4. 2 menos 4 dá menos 2, certo? Então, dá um ΔH negativo. Ai, não tenho certeza, bota número, que dá certo, tá bom? Então, essa alternativa aqui está errada, porque é menor e não maior, tá? Sendo considerada a decomposição da amônia, a entalpia dos produtos será maior do que a dos reagentes e ΔH será positivo.
certo. Ó, a amônia, ele disse aqui aqui, ó. Ele disse aqui essa reaçãozinha que ele deu é de quê? É de produção da amônia, onde o ΔH é menor do que zero, é menos 46,1, certo? Só que o processo contrário da decomposição da amônia, ao invés de produzir, eu vou decompor. Então, é o processo contrário. Você aponta para cá agora, ó. Certo? Eu tenho o quê? Eu tenho um processo do tipo endotérmico, onde o ΔH vai ser positivo, tá? Então, essa alternativa, ela está correta. Beleza. E as outras, por que estão incorretas? Por que estão erradas? Né? Letra C. A reação de síntese da amônia é um processo em que o sistema cede calor à vizinhança, caracterizando uma reação endotérmica. Ceder calor para a vizinhança é um processo exotérmico e não endotérmico, tá? Então, por isso que está errado, porque não é endo, é isso. Letra D. Ao reagir em 6 mols de moléculas de gás hidrogênio, o processo absorverá 184,4 kJ de calor. Eu nem fiz a conta, porque se o processo é exotérmico, ele não vai absorver, né? Ele vai liberar. Tudo bem? Eu nem parei para fazer a conta. Tá bom? Se a afirmativa tivesse certo até aqui no absorver fosse liberar, eu faria a conta para ver se esse valor está certo. Mas como não é absorver, eu nem perdi o meu tempo. Letra E. A entalpia de formação da amônia envolve a absorção de 46,1 kJ por mol. Mais uma vez, a entalpia de formação não é nem esse aqui, ó, eu marquei errado aqui, não é absorção. Não é 46,1 kJ por mol, é liberação de 46,1 kJ por mol. Deixa eu vir até aqui. Ó. Esse 46,1 não é absorção, é liberação. Tá? Para eu poder formar a amônia. Beleza? Eu libero, a reação é exotérmica. Beleza? Então, a resposta aqui é a letra B. Questão essa aqui, que eu acho que é a 3. Normalmente, uma reação química libera ou absorve calor. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica. Aí ele deu esse diagrama de energia, onde eu tenho o quê? Ele não disse quem é produto, quem é reagente, e ele me deu esse valorzinho aqui, ó. Ele disse que o calor é liberado. Ele já deu a dica, né? Se o calor é liberado, é porque o processo é exotérmico, né? E eu sei que eu consigo identificar quem é produto e quem é reagente de onde? Pela minha seta. A seta aponta para produto. Produto, então, é a água, reagente é H2 e meio de O2. Com relação a esse processo, assinale a equação química correta. Então, vamos lá. Eu tenho que ter o quê? Eu não vou nem olhar aqui as alternativas. Eu tenho meus reagentes, que são H2 e meio de O2. Eu aconselho, quando for assim, façam a parte de vocês e depois procurem a alternativa correta. Tá? Não tenta aí na alternativa ficar olhando não, porque confunde. Tá? Então, H2 mais meio de O2 vai dar o quê? Vai dar H2O. Certo? E esse ΔH aqui, ó, é o quê? Se é calor liberado, é menos 68,3. Aí eu olho para ver se eu tenho essa opção. Ó, como representação de ΔH, não, tá? Então, eu posso tirar isso aqui, porque ele não está representando com ΔH, ele está representando com o calor da reação na reação, tá? Como é um processo exotérmico, ou eu boto esse valor aqui, menos 68,3 é liberação, né? Então, menos 68,3 dando... Essa seta tá linda. Deixa eu refazer essa seta, tá horrível. Dando água. Posso fazer dessa forma aqui, tá? Ou posso fazer assim, ó. H2 mais 1 meio de O2,
dando água, mais 68,3. Aí eu tenho que ver qual dessas opções que tem aqui nas alternativas, certo? 68,3 aqui, ó, no produto, não pode ser negativo, tem que ser positivo. Esse aqui negativo representa processo endotérmico, tá? Aqui a mesma coisa, ó, negativo, essa opção aqui não pode, por quê? Porque está botando a água como reagente, tá? E H2O2 como produto. Então, não pode também, por causa disso. Aqui a mesma coisa. Então, eu ficaria entre A e B, né? Que bota os reagentes no lugar certo e os produtos no lugar certo. Por que que não é a A? Porque está representando o processo endotérmico. Beleza? Ou seja, processo onde tem a absorção dessa quantidade de calor e não liberação de 68,3 quilocalorias. Então, a resposta aqui é a letra D. E por hoje é isso. That's all, folks. Por enquanto. Estou muito engraçadinha hoje. Por enquanto, a gente vai ver isso de termo. Na próxima aula, a gente vai ver os tipos de energia e lei de Hess e a parte estequiométrica de como trabalhar a energia com a lei de Hess. E aí a gente, a princípio, se tudo der certo, a gente fecha a termoquímica. Tá bom? Por hoje é só e espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, me gritem. Beijos e boa aula para vocês.